Bom, gente, a professora do curso, a gente vai ter 4 aulas ao longo desse curso. Nessas 4 aulas, a gente vai ter uma primeira aula sobre algumas palavras que eu acredito que são bastante relevantes para a gente aprender e entender o significado delas. Não só o significado, mas em que sentido elas são usadas também para a nossa prova. A prova foi descrita no curso gravado, naquele curso curtinho. Eu vou falar brevemente sobre isso também. E aí, a gente vai fazer essa aula. Nas outras aulas, a gente vai corrigir provas antigas e fazer uma lista de exercícios que eu mesma fiz como material extra, tá? Para vocês treinarem e praticarem antes de fazer a prova. Então, o feedback de vocês é muito bem-vindo também, tá? Caso vocês tenham dúvida, comentários ou sugestões, ok? Então, bom, a prova de língua inglesa do ANPAD. Ela é uma prova bastante interpretativa. O foco da prova é a interpretação de texto. Então, não é uma prova que vai ter coisas em português. A prova de inglês vai ser toda em inglês. Ela não tem questões nem palavras em português, ok? Então, o foco dela não é saber gramática, regras em si. O foco dela é que você consiga aplicar aquilo que você sabe, para que eles consigam avaliar. Se você consegue interpretar, se você consegue entender, se ir além daquilo que está óbvio, né? No sentido de você consegue, talvez, passar para outras palavras, uma mensagem que está escrita ali. Então, o foco dela é esse, ok? Então, o que acontece? A gente vai fazer uma aula hoje com palavras, com um vocabulário. Por quê? Porque essas palavras são muito importantes para a gente entender aquilo que está no texto. São palavras que a gente chama de linking words. Tem várias classes gramaticais misturadas nessas palavras. O foco da gente aqui não é classificar exatamente cada palavra, e sim conhecê-las. Por quê? As linking words fazem um link entre ideias, entre parágrafos, entre frases. Então, é muito bom a gente saber e entender o significado, a forma como uma pode substituir a outra e identificá-las no texto. Outra questão importante da gente saber essas linking words também é porque muitas vezes essas palavras caem em questões de vocabulário do ANPAD. É bastante comum. E aí, eu não sei se vocês já viram aquelas questões que pedem para você substituírem. Ah, a palavra tal pode ser substituída por. E aí vem as alternativas. Muitas dessas questões são linking words. Então, o nosso foco aqui vai ser conhecer essas palavras hoje, tá? E ela é um exemplo também de como a gramática é aplicada na prova do ANPAD. Vocês vão perceber que não é a regra em si que vai cair, mas sim como essa regra é aplicada e como esse conhecimento te ajuda a resolver a prova, ok? Vou compartilhar os slides com vocês e aí a gente dá início ao conteúdo mesmo. Deixa eu pôr no modo apresentação. Vocês estão conseguindo ver certinho? Deixa eu ver aqui. Estamos sim, eu estou aqui. Qualquer dúvida, gente, vocês... Ah, beleza, obrigada. É que estava no modo apresentação, eu não estava vendo as respostas aqui. Mas obrigada. Qualquer dúvida, gente, vocês podem parar, tá bom? Não tem problema. E aí pode ligar o áudio, tá ok? Porque vai estar no modo apresentação. E caso tenha alguma coisa no chat aí, se alguém puder dar um toque, falar para eu voltar aqui, eu volto no chat, tá? Combinado. Bom, gente, as linking words, elas são palavras que não têm um sentido só. Elas podem indicar várias coisas, dependendo daquilo que o texto quer me dizer. Então, elas podem indicar uma ideia de contradição, uma ideia de adição de informações, uma ideia de exemplificação, e a gente vai ver esses exemplos hoje, ok? Bom,
A primeira ideia que a gente vai ver é a ideia de contraste. Então, vamos lá. São conjunctions that express the idea of contrast. Então, é isso aí, né? É o que eu acabei de falar. Conjunções, ou até outras classes de palavras também, que expressam as ideias de contraste. Seria uma ideia de uma frase, a outra Professora. frase talvez não seja exatamente a mesma ideia. Professora Oi? Mariana. Só trocar o slide que está mostrando. Diga. Que está mostrando a imagem, não está mostrando. mostrando tem a que sua colocar, apresentação, tem que a colocar a tela imagem só. no slide. Tem razão. Espera aí. Deixa eu voltar. Ah, tá. Beleza. E parece que tem uma trocar um pessoa negócio aqui. querendo entrar Obrigada, também, viu, Mariana? Ah, já entrou já. Beleza. Eu aceitei, Ok. Deixa eu compartilhar de novo aqui. Uai. Tá aparecendo aquela tela cheia de imagens, mas aqui Exato. está falando que eu já parei de compartilhar. Que estranho. Deixa eu ver se eu mudando aqui. E Isso agora? aí. Viu? Tá ok? Beleza. Se voltar, eu vou voltar para. É porque eu estou no Google Meet ainda. Se eu voltar para a apresentação e vocês ainda não estiverem vendo, vocês me falam. E der aquele erro de novo, vocês falam, tá? Tá ok. Combinado. Agora eu coloquei no modo apresentação, tá de boa? Deu beleza. Aqui ficou ótimo. Ficou ótimo. Perfeito. Ah, então tá bom. Ficou bem amplo aqui, tá ok. excelente. Então, beleza. Bom, gente, essas palavras que indicam contraste são muitas. Eu acho que essa é a maior ideia que a gente vai ver. A ideia que tem mais palavras. E muitas vezes a gente confunde elas. Então, a gente vai ver aqui as formas que a gente tem de descobrir quais palavras são equivalentes umas às outras. A gente vai ver também possíveis traduções delas para o português. E a primeira delas é o while list e while. Então, o whilst e while seriam como se fosse um enquanto. Vocês vão ver que ela põe lá uma ideia de contraste, mas que não necessariamente é uma ideia extremamente importante. Pode ser que seja ou não, pode ser uma ideia tranquila, por exemplo. Essa aqui, ó, a primeira frase. My favorite dessert is apple pie, while my sister's is chocolate cake. Então, a minha sobremesa favorita é torta de maçã, enquanto a da minha irmã é bolo de chocolate. Então, o contraste está na preferência. E essa palavra while indica esse contraste. O whilst também poderia ser usado aqui. As duas são, eu posso trocar uma com a outra sem problema nenhum. O mesmo vale para a segunda frase, que me diz o seguinte. Whilst we prefer to walk home, they prefer to take the bus. Então, enquanto nós preferimos andar até em casa, eles preferem pegar o ônibus. Então, novamente, duas ideias de preferência em contraste. Ok? Ok. Coisas que a gente tem que levar em consideração com essas palavras. Muito provavelmente, a gente já viu o while com ideia de tempo, o enquanto no sentido de que duas coisas acontecem ao mesmo tempo. Então, vamos lá. These conjunctions can also indicate things that are happening at the same time. Então, essas conjunções também indicam coisas que estão acontecendo ao mesmo tempo. Exemplos. I'll go to the supermarket while he washes the dishes. Então, eu vou ao supermercado enquanto ele lava a louça. Então, nesse caso, ele não está colocando duas ideias que contrastam. Ele só está falando de duas tarefas acontecendo ao mesmo tempo. Então, é importante considerar isso. Nem sempre essas duas palavras vão indicar contraste, tá? Mas é um possível significado delas. E a gente tem que prestar muita atenção nisso. Algumas palavras têm mais de um sentido dependendo do contexto ou da expressão em que ela está, que é o caso que a gente está vendo aqui. Então, o nosso próximo exemplo, o whilst, né? They can wait at the door whilst I park the car. Então, eles podem esperar na porta enquanto
eu estaciono o carro, ok? Também não é um contraste, são duas coisas que acontecem ao mesmo tempo. Próxima palavra, whereas, que são palavras, é uma palavra um pouco menos comum, que talvez a gente veja numa frase e gere dúvida, porém ela tem a mesma ideia de contraste. Lembrando, gente, que eu não vou traduzir de forma literal, assim. Eu traduzi o I list, né, e tal, mas as traduções, elas vão além de uma palavra só, que eu posso substituir. Porque, igual em português, às vezes eu tenho mais de uma palavra que consigo expressar contraste. O inglês é assim também, tá? Então, essa aqui é uma palavra um pouco menos comum, mas que pode aparecer. Então, exemplos. My mother likes to get up early, whereas my brother prefers to wake up late. Então, a minha mãe gosta de acordar cedo, enquanto meu irmão prefere acordar tarde. Então, novamente, uma ideia de preferência contrastando com a outra. A próxima é o seguinte também, ó. Whereas I like pop music, she's a fan of country music. Então, enquanto eu gosto de música pop, ela gosta de música country. Nesse caso também, ó, nos dois casos, na verdade, né? A gente pode colocar a palavra tanto no início quanto no meio da frase, ok? Entre as ideias ou antes da primeira ideia, tá bom? Alguém abriu o microfone? Tá ótimo, beleza. Ah, tá. Então, aí, ó, o enquanto ou mas são possíveis traduções, possíveis associações que a gente pode fazer com o português quando se trata dessas palavras. Essa palavra, o but, é o mas, né? Seria a melhor tradução que a gente tem, e é uma palavra bastante comum. Ela provavelmente não cairia em uma questão. Por quê? Porque ela é muito simples, muito conhecida, então ela é meio mais básica, digamos assim. Né? Mas é importante a gente saber que ela está na mesma classificação de contraste que todas as palavras que a gente vai ver aqui. Então, vamos lá. I like documentaries, but I would rather watch sitcoms. Então, eu gosto de documentários, mas eu prefiro assistir sitcoms, que seriam aquelas séries curtinhas, sabe? Que os episódios são curtos, geralmente de comédia. Uhum. Então, o mas e o porém seriam substituições para essa palavra. O however. However também é muito comum, mas é uma palavra que é um pouquinho mais difícil, por exemplo, que o but, né? Mas tem o mesmo significado. Então, ó, my friends only had a few dollars. However, they had lunch at an expensive restaurant. Então, meus amigos apenas tinham alguns dólares. Porém, eles, né, almoçaram em um restaurante caro. E aí, essa é a estrutura. Bastante comum. Pode ser que venha entre vírgulas também, que eu coloquei o exemplo, ó. O however mais a cama, né, que é a vírgula. Oi? Ok, beleza. Bom. Ah, achei que você tinha perguntado alguma coisa. Mas essa é uma estrutura bastante comum, né? Vem uma frase ou uma ideia, depois vem um ponto final e a palavra however, mais uma nova ideia. Essa é bastante comum. Existem outras estruturas, mas essa aí é uma das que a gente mais vê, ok? O nevertheless. Menos comum ainda que o however, porém, bastante, assim, não é tão comum, menos comum, né, igual eu falei, mas ela ainda aparece, a gente consegue ver bastante. Ela é mais comum, pelo que eu vejo, pelo menos, do que o whereas que a gente viu anteriormente. E tem o mesmo significado, apesar de serem palavras muito diferentes, né, com a escrita diferente, elas significam a mesma coisa. E dependendo da situação, a gente consegue substituir uma pela outra sem problema nenhum. Por exemplo, essa frase que a gente viu aqui, ó, no however, a gente poderia trocar pelo nevertheless também. Então, vamos lá. I didn't have much time to finish the project. Nevertheless, I did a good job. Então, eu não tinha muito tempo para terminar o projeto. Porém, eu fiz um bom trabalho.
Então, nesse caso, ela veio entre vírgulas, e também não tem problema. Essa é uma outra estrutura que é possível com o however também. Nesse caso, aqui a gente consegue ver que ela pode ser usada no final. Fica um pouco estranho se a gente for passar para o português. Eu vou mostrar para você. Ih, deu um errinho aqui no finish. Tem um C na palavra. Não era para ter. Mas vamos lá. I didn't have much time to finish the project. I did a good job nevertheless. Então, eu não tinha muito tempo para terminar o projeto. Eu fiz um bom trabalho, porém, seria como se fosse assim. Então, em português, quando a gente traduz, fica meio esquisito, né? A gente não fala desse jeito, a gente não escreve desse jeito. Mas em inglês não tem problema. Também é menos comum, mas é possível não estar errado. Ok? E aí, uma observação importante que eu queria fazer. Olha, eu não sei se vocês já assistiram todos os vídeos das aulas curtas, né? Mas uma coisa que eu falo que vai ajudar muito é evitar fazer tradução ao longo da prova. É uma estratégia. Se for algo que funciona bem para você, e traduzindo, né? E lendo e traduzindo, tudo bem. Só que eu, pessoalmente, acredito que não é uma estratégia que vai te ajudar quando você tem pouco tempo. Por quê? Você está lendo o texto inteiro e começa a querer passar tudo para o português, você vai ver uma coisa dessa aqui e vai ficar com dificuldade de transformar uma frase dessa em português. Isso vai fazer com que você gaste muito tempo. Então, você conhecer essa estrutura e saber que isso é possível, já é uma forma de você ler a frase sem ter a necessidade de passar para o português e mesmo assim entendê-la. Ok? Ok. Acho que alguém pediu para entrar, eu ouvi um barulhinho. Peraí. É a Paula. Isso. Eu levantei a mão, professora. É um pouco isso que você Diga. acabou de falar, que eu perguntei. É uma completude do sentido, né? Porque eu leio assim e de cara penso, eu fiz um bom trabalho apesar disso, né? Consegui concluir. E aí nessas substituições sempre eu vou naquilo que faz mais sentido mesmo, assim, a tradução literal. Exato. A tradução também não precisa ser engessada, né? Digamos assim. Eu posso trocar a ordem se eu estiver passando a mesma mensagem, não tem problema. Então é isso mesmo. Se a gente ficar preso em lendo e passando tudo para o português, a gente se prende a uma coisa que não necessariamente vai ajudar a gente. E aí a gente. Ai, minha câmera desligou. Desculpa, gente. Mas não necessariamente vai ajudar. E pode ser que atrase, porque a gente vai focar numa coisa que não é o que a prova quer, né? Que não é a tradução que ela vai me pedir. Ela vai me pedir uma interpretação. Então, é isso mesmo. Eu não posso aí é outra história, dá sim para fazer desse jeito. Só que aqui a gente está focando na resolução de uma prova que a gente tem que contar. Pode falar. Posso dizer então que se eu me basear pelo contexto, é o melhor caminho, então, né? Pode ser que eu tô lendo ali, não entendo uma palavra, mas tentar o contexto e vai para cima, né? Exato. Tá bom. Exatamente. Ainda mais quando aparece uma palavra dessas. Então, assim, exemplo, eu acredito que essa aula também é importante para isso. Talvez eu não lembre, na hora que eu esteja fazendo a prova, dessa palavra especificamente. Então, eu li a prova, mas eu não lembro o significado dela. Mas eu lembro que eu vi ela numa aula de linking words. Eu sei que ela junta duas ideias. Isso já é um ótimo caminho para eu conseguir resolver ou entender o meu texto. Que eu consegui perceber aí que eu estou tendo uma ideia de contraste, que apesar do tempo curto, eu fiz um bom trabalho. Então, eu já consigo ver que tem um sentido de contraste ali, e eu já sei que essa ideia está conectando, essa palavra está conectando duas ideias. Então, isso já é um ótimo caminho, um ótimo começo para eu querer entender aquilo ali, caso seja necessário para resolver minha questão. Ok? Ok. Aí. A palavra still. Essa palavra também é bastante comum. Acredito que muitos de vocês já devem ter visto ela com outro significado, a gente vai ver mais para o final e eu vou explicar para vocês. Mas no sentido de contraste, novamente, né, para a gente ver aí o que ele falou sobre o contexto,
palavras que têm significados diferentes dependem muito do contexto. Então, saber analisar esse contexto vai além da tradução. E aí, nesse caso, a gente precisa saber que o still está indicando um contraste, não porque é o único significado da palavra, ou porque a única tradução da palavra seria uma palavra de contraste em português, mas sim por causa do contexto em que ela está. Porque nesse contexto, ela indica isso, e eu preciso saber analisar esse ponto. Então, vamos lá. She doesn't like horror movies. Still, she watched The Sixth Sense yesterday. Então, aqui está falando, ela não gosta de filmes de terror. Porém, né, ainda assim, ela assistiu O Sexto Sentido ontem. Sexto Sentido é o título de um filme de terror. Então, apesar dela não gostar, ela assistiu um filme de terror. E aí que está a observação que eu ia falar. This word can also indicate a continuous action. I am still bored. Então, ela pode indicar uma ação contínua que está acontecendo, que começou e continua acontecendo nesse momento. Então, é como se fosse um estado. Nesse caso aí, ó, eu ainda estou entediado. Então, ele dá uma ideia, né, de um tempo ali, contínuo, que está acontecendo agora. It can also mean something that is not moving. Então, também pode significar uma coisa que não está mexendo. Essa é um uso um pouco menos comum do que os outros dois que a gente acabou de ver, mas ele ainda existe e é importante saber isso. Por quê? Né? Justamente por aquilo que eu falei. É uma palavra que, dependendo do contexto, tem um sentido diferente. Então, um exemplo tá ali, ó. The artist stayed perfectly still for a long time. Então, o artista ficou perfeitamente parado, sem se mover, né, o still aqui, parado, por um longo tempo. Então, faria sentido eu colocar um sentido de contraste nessas duas frases que tem nesse slide. Mas ou então colocar o sentido de que está parado na primeira frase aqui. Então, novamente, o contexto é muito importante, porque essa palavra, escrita exatamente da mesma forma, tem 3 sentidos que a gente acabou de ver, ok? O yet também é um caso um pouco parecido. We didn't study for the test, yet we got good grades. Então, nós não estudamos para o teste. Porém, né, ainda assim, nós conseguimos boas notas. Ou então, we didn't study for the test, yet we didn't get bad grades. Então, é a mesma coisa, só que aí com uma estrutura um pouquinho diferente. Nós não estudamos para a prova. Ainda assim, nós não tiramos notas baixas, né? Não tiramos notas ruins. Então, nesse caso, o yet também está indicando contraste, né? Como se fosse um ainda assim, apesar disso. Só que a gente consegue ver que também pode ser um advérbio de tempo, uma ideia de tempo que ele vai me indicar. It can also be an adverb of time. Aqui o corretor, né, estragou o negócio, ficou NA ao invés do N. Mas ele diz o seguinte: Are you tired yet? Então, você já está cansado? Ou então, The movie is not over yet. O filme não acabou ainda. Ok? Indicando aí uma ideia de tempo. Se ele já cansou, se o filme não acabou ainda, nesse caso, não é contraste. E o contexto vai determinar isso. Regardless. O regardless é uma palavra que a gente pode dividir. Regard seria considerar. E o less seria, como se a gente traduzisse para o sentido literal, seria o menos ou sem, como se a gente estivesse retirando. Então, regardless. Retirando considerações, sem considerar alguma coisa. Alguém abriu o microfone? Não, tudo certinho. Ah, tá. Então, nesse caso, seria, né, sem considerar isso, né, apesar disso aí, e é o que a gente vai ver agora. Everybody can watch that movie, regardless of their age. Então, todo mundo pode assistir aquele filme, né, sem considerar a idade, ou apesar da idade. She knew it was raining. She went out regardless. Então, ela sabia que estava chovendo,
mas ela saiu mesmo assim, sem considerar a chuva. Então, isso de dividir palavras é bom também, gente. Quando a gente começa a pegar um pouquinho de prática e vai aumentando o nosso vocabulário, a gente vai ver que muitas palavras ou expressões são a junção de duas coisas. Então, nesse caso, a gente consegue ver que o less, né? A gente já viu que é como se a gente estivesse colocando menos ou retirando, né? O less ali. Regard é considerar. Se eu vejo uma palavra que eu nunca vi na vida, mas consigo fazer essa associação, talvez perceber que é uma junção de duas palavras, ou que é uma palavra com um sufixo ou um prefixo, eu consigo também adivinhar o que ela está querendo me dizer, ok? Outros exemplos que são bastante comuns, né? O in spite of. In spite of being late, we decided to go for a walk. Então, apesar, né, de estarmos atrasados, nós decidimos ir caminhar. O despite, mesma coisa, eu poderia substituir a anterior pelo despite também. She isn't wearing a coat despite the cold weather. Então, ela não está vestindo um casaco, apesar do tempo frio. E o although. Although I fell while running, I had fun this morning. Então, mesmo eu tendo caído enquanto eu corria, eu me diverti essa manhã. Todas essas palavras também aí é um apesar, um mesmo assim. Não preciso me apegar a uma palavra específica que vai traduzir as expressões, mas sim entender que elas estão me indicando um contraste entre ideias, ok? E aí temos várias traduções para todas essas. Ainda assim, mesmo assim, apesar de, porém, embora, contudo, entretanto. Igual em português, em inglês a gente também tem várias palavras que indicam essa ideia, ok? E agora a gente vai para a próxima ideia, que é a ideia de adição, tá? Que seria basicamente duas ideias juntas ali. Não necessariamente uma tem contraste com a outra. Eu só coloco uma informação depois dessa outra informação, ok? Podem ser informações relacionadas entre si, que têm a ver com o mesmo assunto, ou podem ser informações que não têm nada a ver, né? Só coloco uma do lado da outra sem relacionar necessariamente essa informação. Só adicionando mesmo. Então, words that add information to what is written in a sentence. Então, são palavras que adicionam informação àquilo que está escrito em uma frase. Primeira palavra, a mais comum, é o and, né? Seria o nosso e. Então, my dogs are really smart and they like to play with other animals. Então, meus cachorros são muito inteligentes e eles gostam de brincar com outros animais. Então, nesse caso, são duas ideias que estão relacionadas. As duas ideias são sobre o comportamento dos cachorros, só que são duas ideias que não se opõem uma à outra, né? Uma só adiciona a outra. Elas constroem ali a personalidade deles, digamos assim. Então, é uma adição de informações sem estabelecer relação de contraste. My sister likes Disney movies and so do I. Então, minha irmã gosta de filmes da Disney e eu também. De novo, duas preferências que não são contrastantes, são iguais. E aí eu adiciono a minha, a dela, entendeu? E aí a gente pode usar o e também, né? O to seria como se tivesse o papel do também. E a gente consegue usar, né? O and, a palavra, mais o to. Coloquei esses três pontinhos aqui. Esses três pontinhos são a palavra ou a frase que vai entre um e outro. Lembrando que o and e to, né? Ele não é and to e tananã. É and, tananã, to. A gente vai ver nos exemplos. I love dogs and cats too. Então, eu amo cachorros e gatos também. Ok? Então, tá vendo que tem a palavra cats? O objeto que eu gosto tá entre o and e o to. E aí, é desse jeito que a gente escreve. Não poderia ser and two cats. Ok? Lembrando, gente, que é estranho para a gente colocar esse tanto de coisa que indica adição, né? Essa vírgula aqui e tal. Mas não tem problema no inglês. Então, ó, próxima frase.
They went to the movie theater and Luis went too. Então, eles foram ao teatro e o Luis também foi. Então, novamente, o and e o to ficam separados por algo entre eles. As well as, né? Tão bem quanto, como, né? Então, essa também é bastante comum, um pouquinho menos que as outras duas que a gente viu, mas é bastante utilizada, principalmente na escrita. Na fala, nem tanto, tá? As well as working at a bank in the mornings, he's a graduate student in the afternoon. Então, né, além de trabalhar em um banco durante as manhãs, ele é um estudante de graduação durante a tarde. Então, ele adicionou que ele é um estudante que ele trabalha no banco, né? Ele adicionou duas informações. Além de fazer isso, ele faz aquilo. You will make a lot of friends at university as well as learning lots of things. Então, você vai fazer muitos amigos na universidade, além de aprender muitas coisas, né? Duas informações aí também que são relacionadas. As duas estão relacionadas à universidade, mas não se opõem. Elas só somam, né, uma com a outra. E aí, a estrutura é a seguinte, ó, percebam que a gente coloca o as well as, mais o verbo, mais o ing, que seria o verbo sem conjugação, né? Então, fica aí, ó, as well as working, né? Working aqui, o verbo work mais o ing em um banco, e aí continua a frase, tá? Então, o as well as tem que ser seguido pelo verbo mais ing. Que o working, nesse caso aqui de baixo, o learning. In addition to. Esse aqui também, ele é mais explícito, né? Ele é mais óbvio, que seria em adição a. Ele é parecido com o as well as, né? E aqui ele fala, it's more formal than as well as. Então, ele é mais formal, tá? Mas é o mesmo significado. In addition to offering discounts, the company is starting to sell a new shoe collection. Então, em adição a oferecer desconto, a companhia está começando a vender uma nova coleção de sapatos. Opa! Nossa, bateu um monte sem querer. Aí. When you travel, you have a lot of fun, in addition to meeting new people. Então, quando você viaja, você se diverte muito. Em adição, conhecer novas pessoas. Então, é a mesma estrutura do as well as. In addition to, né, que é a nossa expressão, mais o verbo, mais o ing. Então, nesse caso, o ing, a gente provavelmente já viram, que o ing ele indica uma coisa que está acontecendo no momento, né? Como se fosse um gerúndio, está acontecendo e tal. Mas não é só isso. É isso também, dependendo da frase. Se eu estiver falando de uma coisa que eu estou fazendo agora, né? Igual, I am working. Aí, beleza. Mas nesse caso aqui, não é, o ing não está indicando necessariamente uma coisa que está acontecendo no momento, tá? É só o verbo sem conjugação, nesse caso. Tá bom? Also, que é também bastante comum, que seria um também mesmo, né? Eu acho que é a melhor forma de passar para vocês uma palavra equivalente. Então, vamos lá. It's cold outside and also raining. Então, tá frio lá fora e também chovendo. Liam is hungry and also thirsty. Então, o Liam tá com fome e também tá com sede. She can speak German. Also, she's learning how to speak Spanish. Então, ela consegue falar alemão. Também, né, além disso, ela está aprendendo a falar espanhol. E aí temos as possíveis traduções, né? O e, o também, em adição a, né, o além disso, que eu não coloquei aqui, mas também é uma opção. O furthermore, essa palavra aqui é um pouquinho menos comum, é também super comum na escrita, mas não é comum na fala. Então, às vezes, a gente tem menos contato com ela. Mas na escrita ela é bastante comum. Na fala, não muito. This apartment is really big. Furthermore, it's close to the subway station. Então, esse apartamento é muito grande. Além disso, é perto
da estação de metrô. Igual aquela estrutura que a gente já viu, né? O furthermore, mais a vírgula, e aí continua a ideia, ok? O besides. Esse aqui a gente também tem que ter um pouquinho mais de cuidado, tá? Mas a gente vai ver o porquê no final. Besides soccer, he plays baseball. Então, como se fosse além de futebol, ele joga beisebol. Outra aqui. She won't be mad at us. Besides, it wasn't our responsibility. Então, ela não vai ficar brava com a gente. Além disso, não era nossa responsabilidade. Então, ele adicionou, né, duas informações aí. Aí, a gente também tem essa estrutura que é possível, né? No caso do... Não coloquei um exemplo aqui, mas eu vou falar um exemplo para vocês. O besides, mais o verbo, mais o ing, tá? É uma possibilidade. No caso, eu vou colocar como se fosse na primeira frase. Não tem problema colocar só desse jeito. A frase está correta, viu? A primeira. Mas uma outra possibilidade seria adicionar o verbo ali antes do futebol. Ficaria, besides playing soccer, he plays baseball. Então, além de jogar futebol, ele joga beisebol, ok? Ou então pode ser desse jeito mesmo, só com o substantivo não tem problema. Ou então, ele pode colocar, igual a gente fez na segunda frase, o besides mais uma vírgula, né? Que aí, aqui no caso, ele pôs uma vírgula e só continuou a ideia em si, tá? Não tem problema também. E aí, isso aí é uma coisa que a gente tem que prestar muita atenção. Percebam que a palavra besides, com S, ela dá essa ideia de além de, né? Além disso. E aí, a gente coloca aqui, né? Seria um igual, equivalente a in addition to, ou então also. Porém, a palavra beside, sem o S no final, ela indica uma ideia de posição, de next to, né? De uma coisa que está do lado da outra. Tá bom? Então tem que tomar muito cuidado, porque são palavras extremamente parecidas, as duas são muito comuns, mas têm significados completamente diferentes. Ok? É uma confusão bastante comum. O moreover também é menos comum. Na fala, eu nunca vi alguém falar essa palavra. Na escrita, ela aparece. Não tanto quanto as outras que a gente viu, mas aparece. Mas na fala, é super raro. Principalmente se for uma coisa informal. They are good friends. Moreover, they just started working together. Então, eles são bons amigos. Além disso, eles acabaram de começar a trabalhar juntos. The text we read has fake information in it. Moreover, there are lots of spelling errors. Então, o texto que nós lemos tem informações falsas nele. Além disso, tem muitos erros ortográficos, né? De spelling seria de soletrar, né? De digitação, assim. Então, a estrutura que a gente usa também, né? É entre vírgulas, igual na primeira frase, ou essa aqui, né? É do moreover mais a vírgula, que é parecida com o furthermore, né? Digamos assim, aqui, ó. Esse aí, ok? E aí temos as possíveis traduções, né? Que é um além de, ademais, também. E agora a gente vai passar para uma nova ideia. Seria a ideia de razão. Fica estranho quando eu falar, razão. Razão de quê? A gente vai ver nos exemplos, tá? Como se fosse um motivo, digamos assim. Por exemplo, o because, que é o mais comum. Né, que é o porquê. We are taking our umbrellas because it's raining. Então, nós estamos levando as nossas sombrinhas, né, nossos guarda-chuvas, porque está chovendo. Então, é a razão da gente estar levando a sombrinha, é porque está chovendo. Então, ele estabelece aí essa relação de razão entre uma coisa e outra. Aí, aqui, gente, vamos lembrar que o because é em frases, né, afirmações ou respostas. Né? Quando a gente está fazendo uma pergunta, por quê? Né? Por que você está levando sua sombrinha? A gente não usa o because. Quando a gente faz a pergunta, a gente usa o why, tá? Ou então, aí fala assim, why are
you taking your umbrellas, né? Então, por que vocês estão levando suas sombrinhas? Aí é desse jeito. Na resposta, quando a gente faz uma afirmação, aí a gente usa o because, tá? É igual em português, quando a gente fala, né, da diferença de porquê junto e porquê separado. Só que no inglês as palavras são mais diferentes. O since. O since também vocês já devem ter visto, às vezes com outro significado, mas esse é um dos possíveis sentidos da palavra. I don't drink milk, since I'm lactose intolerant. Então, eu não bebo leite, desde que, né? Porque eu sou intolerante à lactose. Percebam, gente, que nessa frase, por exemplo, eu poderia sim falar que eu não bebo leite desde que eu sou intolerante à lactose, no sentido de tempo, né? Ah, desde que eu descobri, eu parei de beber leite. Só que nesse caso, ele não está falando isso. Ele está falando como se fosse um motivo. Ah, eu não bebo leite porque eu sou intolerante à lactose, né? O desde que não é uma ideia de tempo, né? Ai, desde que eu descobri, né? Como se fosse, ai, foi ontem. Não. É desde que no sentido de que, por esse motivo, ok? Outro exemplo, esse fica um pouco mais claro. Since it's Sunday, that store is not open. Ou seja, desde que é domingo, né? Ou porque é domingo, essa loja não está aberta. Eu poderia colocar um because aqui no lugar do since também, e não ia ter problema nenhum, ok? Mas, esse aqui eu não escrevi a observação, mas eu vou falar com vocês. O since também pode ter a ideia de tempo, né? Então, não é esse caso que a gente está vendo aqui, mas é bastante comum. Então, quando a gente coloca que alguma coisa acontece since tal data, então a gente fala que ela está acontecendo desde aquela data, e essa é a ideia de tempo, né? Então, deixa eu pensar aqui num exemplo que eu posso dar para vocês. It's been raining every day since Saturday. Nessa frase eu disse que, né, tem chovido todos os dias desde sábado. Então, desde sábado não é uma ideia de razão, é uma ideia de tempo, né? Desde sábado até hoje está chovendo todo dia, ok? O as, né? AS. Também, as I'm sick, I can go to the party tonight. Então, como eu estou doente, eu não posso ir para a festa hoje à noite. Ou então, I can't go to the party tonight as I'm sick. Essa frase também, ela tá correta, mas é menos comum. A primeira seria mais usada, né? Digamos assim. Ela é mais... Eu, pessoalmente, prefiro ouvir ou escrever ela. Mas a segunda não tá errada também, não. É só para mostrar para vocês que eu posso usar dos dois jeitos. Mas a primeira realmente é mais usual. Né? Então, seria um porquê, por causa disso, desde que, ok? O hence também, né? He found out he didn't pass the exam, hence his sadness. Né? Então, ele descobriu que não passou no exame, por isso, sua tristeza. Ou então, she's from France, hence her accent. Ela é da França, né? Então, portanto, aí, por isso, seu accent, gente, não é acento, é sotaque, tá? Essa aí também é uma das palavras que a gente chama de, esse accent, uma das palavras que a gente chama dos false friends, que são os falsos amigos, né? Que são palavras que parecem com uma palavra que a gente tem em português, mas não é a mesma coisa, não é o mesmo significado que ela tem. O therefore, ele indica ali uma consequência, né? Um consequentemente. Então, they didn't save money last year. Therefore, they can travel to Japan with us. Então, eles não guardaram, né, economizaram dinheiro no ano passado. Então, né, consequentemente, por isso, eles não podem viajar para o Japão com a gente. Segunda, snakes don't have legs, therefore they can't run. Então, as cobras não têm pernas, por isso, consequentemente, elas não podem correr. Então, nesse caso, essa palavra também é super comum. Ela tem essa estrutura, né, parecida com várias que a gente já viu, né, de colocar
Ela começa uma frase, vem uma vírgula e ela completa a ideia, né? Bastante como essa estrutura aqui entre as linking words. Vocês puderam ver que várias das que a gente viu são assim, mesmo elas tendo significados diferentes. Por isso que o contexto é bastante importante, por isso que a gente tem que conhecer essas palavras, tá? Então, o therefore seria um consequentemente. Acho que é a melhor tradução que eu consigo trazer para vocês aqui, tá? Lembrando que posso traduzir de outras formas, né? Eu acho que eu mesma já falei até o por isso, né? Então, olha lá, por isso, portanto, por essa razão. Exemplos, né? Palavras que vão indicar, né, exemplificações, que eu vou usar para dar exemplos. Essas são mais tranquilas. A primeira, for example, que seria a mais fácil, né, e a mais óbvia, digamos assim. É bastante parecido com o português também. Some animals are heavier than humans. For example, giraffes and whales. Então, alguns animais são mais pesados que humanos. Por exemplo, girafas e baleias. Então, é isso. Só deu 2 exemplos ali, né? Bem simples. O contexto dessa também é mais fácil de analisar. For instance. Então, these products, for instance, are useless to me. Então, esses produtos, por exemplo, são inúteis para mim. É isso, por exemplo. Um propósito, né? O purpose. They indicate a purpose or a goal. Então, são palavras que indicam uma finalidade, um objetivo, né? Um goal seria um objetivo. So e so that. As duas são a mesma coisa, tá? I asked her for a ride, so I can go back home. Então, eu pedi para ela uma carona, né, para que eu consiga voltar para casa. A segunda é o so that, tá? E aí, nessa segunda frase aqui, também dá para substituir pelo so, mas fica um pouco esquisito, né? Fica mais... A sonoridade e a escrita ficam melhores se a gente usar o so that nesse caso. Mas não posso dizer que está errado também, ok? So that I can finish the project, I ask him for help. Então, para que eu consiga finalizar o projeto, eu pedi a ele uma ajuda. In order that. Essa palavra a gente também tem que tomar cuidado, o order, porque realmente, order é ordem, igual em português. Não é bem um false friend, né? Igual aquilo que eu tinha falado anteriormente. Só que, se a gente traduzir para em ordem de que, fica feio, né? A gente até entende, mas não fica bom. Então, assim, seria com o objetivo de. Essa é a ideia. Então, in order that I can take the bus, I have to take a 10 minutes walk to the bus stop. Então, para que eu consiga pegar o ônibus, eu preciso fazer uma caminhada de 10 minutos até o ponto de ônibus. Ou então, I have to take a 10 minutes walk to the bus stop in order that I can take the bus. Aqui eu só troquei a ordem, tá? Mas tá correto também. Pode falar. Professora, como que eu percebo aí nesse caso que é a expressão, se pegar numa frase tudo junto, minha tendência natural é ir letra a letra, né? Como que eu... Não sei se é porque está em in, ou seja, porque ele está no meio entre o in e o that, não sei. Uhum. Ah, tá. Você perceber a palavra order se não for ordem? É isso? Isso. Ah, tá. Bom, nesse caso, é aquela coisa, é bem do contexto mesmo. Tenta não se apegar aí letra por letra. Se você é uma coisa que você tem costume de fazer, é uma coisa que te ajuda, tudo bem. Tenta usar essa estratégia de não ir desse jeito e ver se funciona, que vai te ajudar em muitos outros casos. Mas caso você prefira fazer desse jeito, não tem problema também. Lembrando que isso é muito pessoal, tá, gente? Não é regra. A gente tem que lembrar que cada um também tem a sua própria estratégia de entender e interpretar as coisas. Mas caso você vá fazer desse jeito e você vê que não faz sentido, você vê que fica estranho, tenta parar para analisar também o que está em volta. Faz sentido ter a palavra ordem no meio dessa frase?
Não faz. Então, você procura, talvez ela esteja no meio de uma expressão. E aí você tenta isolar essa expressão. Por exemplo, na primeira fica mais fácil, porque não tem nada antes. Então, assim, vamos lá. In order that I can take the bus. Aí eu achei a palavra ordem aqui e achei esquisito. Aí eu vou tentar ver se ela está no meio de alguma expressão. Como que eu vou fazer isso? Eu vou considerar o resto da frase, vou tentar ler ela sem a palavra ordem e eu vou tentar tirar as palavras, tipo in e o that, e ver até que ponto faz sentido. Aí eu acho minha expressão, porque eu vou descobrir o que está junto daquilo ali. Tá. Faz sentido? Sim. Eu isolei. Na segunda frase fica mais fácil ver isso. Por exemplo, I have to take a 10 minutes walk to the bus stop in order that I can take the bus. Então, eu tenho que fazer uma caminhada de 10 minutos até o ponto de ônibus para que eu consiga pegar, né, o ônibus. Então, eu vi que até o bus stop aqui fazia sentido. Aí, nessa parte aqui, eu vi que não fazia mais essa palavra order, né? E aí, no final da frase, eu consigo formar uma outra frase que faz sentido também, que é I can take the bus stop. Aí eu já consegui isolar aqui o in order that. Então é uma expressão. Mesmo que eu não saiba, eu consegui descobrir o que é. Descobrir que elas vêm juntas e que aquilo talvez não seja o significado que eu já conhecia antes. Mas já percebi que aquilo ali é uma expressão. São palavras que vêm juntas. Faz sentido? Sim. Ajuda de alguma forma? Sim, sim. Mas aí eu acho que seria uma boa ideia, talvez, tentar não ir palavra por palavra, né? Ir lendo e ver. Se você vê que tem alguma coisa estranha ali, que você leu e tentou traduzir e não ficou bom, ou você leu e não ficou com sentido, aí você tenta usar o contexto e focar naquilo ali. Lembrando que nem sempre você vai ter que saber exatamente o que aquilo significa para resolver uma questão da prova, tá? Às vezes, existe a possibilidade que você esteja lendo uma frase, você não entendeu alguma coisinha, alguma palavra, e o ideal seria continuar lendo o texto. Caso seja super necessário para resolver aquilo ali, que você entenda aquilo que você não tinha entendido antes, aí você volta. Tenta focar nisso, em não travar antes de saber se você precisa ou não entender aquilo ali. Porque às vezes o resto do texto vai te responder. Ou então a questão não vai te pedir, tá bom? Ótimo. Aí, ó. Aí, né, o sentido seriam com o objetivo de, para que, de sentido aí de condition, de condição. Né? Então, eu vou dar exemplos, né? Como assim condição? A gente vai ver. Né? Seria um se, né? Mais ou menos isso. Seria no caso do if. You will receive an email. E o corretor fez isso várias vezes, eu não vi, olha. Ele trocou aqui o N e o N por na. If you receive an email, you will receive an email if you are approved in this process. Então, você vai receber um e-mail se você for aprovado nesse processo. O if aqui indica uma condição. Se você for aprovado, caso você seja aprovado, você recebe o e-mail. O if também pode ser usado no início da frase, tá? Então, if you are not familiar with this subject, you should do some research. Então, se você não estiver familiarizado com esse assunto, você deveria fazer algumas pesquisas. Igual a gente usaria o se em português, né? Bastante parecido. Esse aqui, provided that, ou providing that. Esse aqui, talvez seja um false friend também, né? Porque fica parecendo de providenciar alguma coisa. Não é bem assim. Esse aqui seria, né? Levando em consideração tal coisa, né? Ficaria assim. They will travel to Spain provided that they have enough money by the end of the year. Então, eles vão viajar para a Espanha caso eles tenham, né? Levando em consideração a situação de que eles tenham dinheiro suficiente para
para fazer isso até o fim do ano. Outro exemplo. I will be there in time, providing that the bus isn't late. Então, eu vou estar lá na hora, né, no tempo, levando em consideração caso o ônibus, né, não esteja atrasado. Então, seria aí um false friend, né, porque fica parecendo uma palavra em português, mas que não tem um significado igual. E aí eu coloquei uma observação de que a palavra, as duas são exatamente a mesma coisa, tá, gente? Essas duas aqui. Só que uma é mais formal que a outra, que é o provided that. É mais formal que o providing that. Mesmo assim, essas duas expressões são usadas na escrita, mas é pouco, tá, gente? Também não é super comum, não, né? Mas é usado também e eu tô colocando aqui para vocês, só para vocês terem esse contato. As long as ou so long as. É a mesma coisa também, só que um é mais formal que o outro, né? O so long as é mais formal, só que o as long as é mais comum. Então, outro exemplo aqui de palavra que a gente poderia isolar numa expressão, que foi, né, até uma pergunta agora. O long, né, seria longo, a palavra sozinha, né? Ou então, algo que está acontecendo ao longo de um tempo. Só que nesse caso, não tem nada a ver. Quando a gente coloca a palavra long nessas expressões aqui, ela indica uma condição. Então, a gente fica, exemplo, né? Nos exemplos a gente consegue entender melhor. The kids can watch TV as long as it's 7 p.m. or earlier. Então, as crianças podem assistir TV desde que, seria uma boa tradução nessa frase, desde que seja 7 da noite ou mais cedo, né? Com a condição de que seja 7 ou antes. Então, seria esse o sentido. Mas se eu colocar a palavra long sozinha, não tem nada a ver, tá? Só que na expressão, vira outra coisa. So long as it's not too late, I can go to the mall with them. Então, desde que não seja muito tarde, eu posso ir ao shopping com eles. Ok? Supposing that. Então, supposing that you don't have a passport, you can travel abroad. Então, supondo, né, caso você não tenha um passaporte, né, com a condição de que você não tem um passaporte, você não pode viajar para outro país. Travel abroad é viajar para outro país, tá? E aí temos as possíveis traduções. Um se, um desde que, um supondo que, ok? O unless. Essa também é bastante comum. Unless she invites me, I will not go to her party. Deveriam ter um to aqui também. Então, né? Desde que ela, a não ser que ela me convide, eu não vou para a festa dela. Né? Seria mais ou menos um a não ser que, né? Seria uma tradução melhor para essa. Mas percebam também que é uma condição, né? Eu só vou se eu for convidada. Então, she won't wait for us unless we let her know we will be late. Então, ela não vai esperar pela gente, a não ser que a gente fale com ela que nós vamos nos atrasar. Né? Se não, ou a menos que era uma boa também. Acabou. Achei que tinha mais. Mas, essa foi a nossa aula de Linking Words, gente. Deixa eu voltar aqui. Nos slides. Bom, essas são algumas das palavras que a gente tem. Naquela listinha, eu não sei se vocês chegaram a ver, mas tem uma lista que eu coloquei na plataforma também, que seria um resumão disso aí tudo. É uma página só. E aí tem várias palavras, aí tem lá aquilo que elas indicam, e tem uma tradução também. Então, é um bom material para consulta, porque o contato com essas palavras vai acabar acontecendo quando vocês forem lendo, resolvendo questão e tudo mais. Então, caso vocês tenham dúvida, é um material bom e rápido para vocês consultarem se vocês verem alguma palavra dessas, né? Alguma palavra que vocês suspeitem que seja uma linking word, por exemplo. Então, tem essa lista lá. Os slides estão lá também. E lembrando, gente, que não são todas, tá? Eu coloquei algumas mais comuns,
Eu coloquei algumas que são, que podem gerar dúvidas também, tá? Mas existem mais. Não tem como a gente falar de absolutamente todas, porque seriam muitas, né? Então, na lista tem muitas já, tá bom? E eu acho, gente, também que essa é uma aula para mostrar para vocês como que o conhecimento em gramática e vocabulário ajuda na prova, mesmo a prova não sendo focada nisso. Então, a gente conseguiu ver que entender já que, mesmo que eu não entenda a classificação exata da palavra, é um advérbio, é uma conjunção, é uma preposição, a prova não vai me perguntar qual é a classificação da palavra. Mas conhecer essa palavra, saber o que ela me indica, saber como ela é posicionada numa frase, me ajuda muito na hora que eu tiver que interpretar um texto. Na hora que eu tiver que resolver uma questão que seja interpretativa, que ele me pergunte de acordo com o texto, e aí conhecer essas palavras vai fazer toda a diferença na hora de eu saber se ele está me indicando ali uma determinada ideia, né? Vai me ajudar. Ou então vai me ajudar a fazer uma questão de vocabulário, que às vezes pede, né, para falar, substituir uma palavra que está no texto por uma palavra que está nas alternativas. E aí eu consigo fazer essa associação. Eu consigo substituir e ver, essa aqui não faz sentido, isso aqui é uma ideia de adição, mas no texto parece que é uma ideia de contraste, porque as duas ideias não têm nada a ver uma com a outra. Então, assim, a gramática é importante nesse sentido. Não sozinha, né? Não é uma gramática sozinha que ele vai me pedir. Ele vai me pedir ela de forma aplicada a uma interpretação e de forma aplicada àquela questão, ok? Então, não estou falando, vocês têm que decorar a regra em si. Não, não é isso. Mas vocês têm que conhecer ter um certo nível de conhecimento na gramática para ajudar na interpretação e na resolução das questões, ok? Lembrando também que existem outras... Pode falar. Não, eu falei ok. É isso mesmo. Tá. Mas, então, essa aula é mais para isso, para vocês terem contato com essas palavras. Se vocês tiverem dúvida ou observações, qualquer coisa, vocês podem falar, tá bom? Mas, o que mais? Pode falar. Boa noite, professora. Aqui é Letícia. Boa noite. Tem alguma revista, assim, de onde eles geralmente tirem mais os textos? Ou é meio aleatório? Eu vi na lista de exercícios que você colocou vários textos sobre inteligência artificial, né? Eu acho que é um bom assunto, né? Para cair, né? E eles costumam cobrar assuntos mais, assim, que estejam mais em voga no momento, né? Que eu vi uma prova também da época da pandemia que teve vários textos sobre a Covid, né? Exatamente. Sobre isso que ela falou, é bem legal, porque a prova é o seguinte, ela geralmente segue um tema, né? Não exatamente igual, mas ela segue um raciocínio. Por exemplo, igual ela falou, durante a pandemia, teve muitas questões sobre o Covid. E aí a prova de inglês toda tinha alguma coisa sobre o Covid nas questões, né? Todas as questões tinham alguma coisa sobre o Covid. Aí a lista de exercícios que eu postei era tudo de inteligência artificial. Claro que tem uma leve diferença entre os temas, né? Por exemplo, eu acho que tem umas lá que eram sobre inteligência artificial no trabalho, aí tem umas lá que são sobre o uso de inteligência artificial para saúde, não sei o quê, mas tudo sobre inteligência artificial. Então, a prova tende a seguir um tema. Não posso prever qual é o tema. Tá? Eu não consigo falar, a prova vai falar sobre isso, estudem sobre isso. Não é assim, tá, gente? Isso é só... Eu coloquei um tema atual porque geralmente é o que cai, né? Assim, se vocês verem, tem prova antiga lá, vocês vão ver na hora. Leiam a fonte da prova, vocês vão ver a data que o texto foi publicado e a data com relação à data da prova. E é super próximo, por exemplo, é do mesmo ano, assim, sabe? Eu reparei. Não é? É muito próximo da prova. Então, assim, eles vão pegar um tema bastante atual. E é de portal de notícia, gente. Tem vários que são gratuitos e que são muito bons. Essa ideia de ler a fonte da prova é legal. Por quê? A gente consegue ver de onde eles estão tirando os textos. E aí a gente consegue acessar esses sites. A gente acessa os sites e vai
e vai lendo outros materiais mais atuais, que estão nos sites que o próprio Ampad usa. Exemplo, o The Guardian é um bom portal. Lembra de pesquisar o trem em inglês, hein, gente? Porque tudo isso tem versão em português também. Tem o The Guardian, tem a BBC News. O que mais? Tem o Washington Post, mas esse eu não lembro se era pago ou não. Porque tem uns que tem limite também. Tipo, você consegue ler 2 notícias e a partir da terceira você tem que pagar. Então tem que prestar atenção nisso. Mas eu sei que o The Guardian e a BBC são 2 portais que eles usam, já usaram mais de uma vez e são gratuitos. Vocês podem acessar o tema que vocês quiserem. Tem muitas, não são portais de notícias específicos, sabe? São portais bem gerais e vocês conseguem acessar o que for melhor para vocês. Alguém Obrigada, levantou a mão? Por nada. Então, ler coisas atuais ajuda. Tentem ler sobre temas diferentes. Igual eu falei, não dá para prever exatamente qual é o tema que eles vão usar. E aí, seria legal ler de temas diferentes para vocês terem contato com vocabulários diferentes. Ok? Outra coisa que eu acho importante falar, né? Quando eles pedem um vocabulário muito específico, geralmente eles te dão informação suficiente na hora da prova para você entender aquilo ali. Então, exemplo, suponhamos que ele está falando ali sobre... teve uma prova que ele falou de um negócio de um esquema de pirâmide, não sei o que e tal, e aí ele usou um termo que era bastante específico ali. Era um termo, assim, daquele meio. E que não necessariamente é uma coisa comum para todo mundo ter contato todo dia. Mas aí ele explicou o que era. E aí tá tudo bem, sabe? Então, assim, mesmo que seja um tema com termos mais técnicos ou específicos, eles geralmente explicam aquilo que você precisa saber com relação a isso, tá? Então, o vocabulário específico, ele existe na prova, mas ele geralmente vem com uma explicação ou com alguma ajuda para você entender, ok? Então, assim, eu não tenho como falar, estudem tal tema, que é isso aí. Não é bem assim, tá? Então, estudar mais temas, se familiarizar com vocabulários que são diferentes de assuntos atuais, é uma boa estratégia também para vocês irem ampliando o vocabulário de vocês e aumentando as chances de acabarem encontrando um tema que vocês já viram, tá? Então, tem vários, estão mandando aí no chat, vários sites. Deixa eu olhar aqui. Olha lá, BBC, New York Times, mandaram o link do The Guardian. Olhar a fonte das provas é uma ótima forma de fazer isso. E é bom para treinar o vocabulário também, gente, porque esses textos ele têm um certo padrão, né? Eles são textos que são para informar um público geral. Então, a forma de escrever, o tipo de linguagem que é usado, tudo isso a gente às vezes nem para pensar. Mas ler os tipos de texto que caem lá. Opa, pode falar. Professora, eu fiquei com uma dúvida. A gente está tendo aula, ontem a gente teve aula de português, a gente viu que cai alguns textos acadêmicos. Na prova de inglês também pode cair texto acadêmico? É uma possibilidade, sim. É menos comum, tá? Mas é possível. Eu já vi cair, e mesmo assim não era extremamente complicado, porque eles são bem curtinhos, os textos de inglês, assim, sabe? E já vi cair, sim, em alguns casos, alguns textos acadêmicos. Mas é aquilo que eu falei. Se ele falar sobre vocabulários muito técnicos, ele geralmente te ajuda com alguma informação que está ali no texto. É um vocabulário um pouquinho mais rebuscado, mas os textos acadêmicos que eu vi cair são poucos, mas eles existem. Então, assim, é válido também, e eu aconselho vocês lerem alguma coisa ou outra desse jeito para também meio que estar preparado, sabe? Mas é possível. Em menos quantidade, mas é possível. Ó, tem aqui uma pergunta, ó. Will drones deliver your next hot food order, né? Os drones vão te entregar a sua próxima order de comida, né? Nesse caso, order aqui, ó, eles comentaram. O order nem é ordem, né? O order é um pedido. Eu nem falei isso, nem passou na minha cabeça na hora. Mas a palavra order também pode ser um pedido. Quando você pede uma comida ou você pede uma encomenda.
Pode falar. Ordem. Professora, vocês falaram dos sites, aí eu fui olhando aqui e aí eu vi essa reportagem na BBC News, tá? Abri agora e tá lá. Uhum. E é interessante, porque se a gente começa a olhar esses portais, de repente, vai que, né, a gente dá uma sorte grande e alguma coisa vem deles, né? Não, com certeza. Imagina, você está lendo um texto do The Guardian e cai o texto que você leu, né? Então, é uma possibilidade, levando em consideração que é um portal que o OnePad usa, por que não, né? Então, é isso mesmo. Vai que você dá sorte ou cai um tema parecido, e aí, por exemplo, as questões dessa lista, né? Eu fui fazendo. E aí eu tive que ler um monte de texto de inteligência artificial. E aí, quando você começa a pegar o assunto e vai lendo, você vai vendo que muita coisa aparece e você não sabia antes, e aí você começa já a ler no automático. De repente, aquele termo lá já está na sua cabeça. E isso deixa as coisas muito mais rápidas, né? Você não fica, nossa, o que é isso? Nossa, aí eu vou ter que descobrir lendo o texto, né? Então, esse contato com o vocabulário é bem interessante. E vai que cai de um tema que você leu, né? Aqui, ó, já olhando a BBC News. Eu gosto desse portal também. Eu peguei vários textos de lá, inclusive, para fazer a lista para vocês. Mas ler isso é bem bom, tá, gente? E fazer uma coisa que eu gosto de fazer, eu acho que eu cheguei a mencionar durante a aula, seria evitar parar a leitura quando você encontra uma coisa que você não conhece. Porque isso deixa a leitura menos fluida. Sabe? Então, assim, você vai demorar mais. E aí, na hora da prova, talvez na hora que você estiver lendo na sua casa, isso não seja um problema. Mas na hora da prova, talvez seja porque você tem um tempo, né? Que você precisa se concentrar naquilo ali. E aí, quando você para, por exemplo, eu tô lendo uma frase e aí eu parei numa palavra que eu não conheço. Aí eu fico ali tentando adivinhar o que é aquilo, o que é isso, e fico focada naquilo ali, ao invés de continuar meu texto. Aí, se eu continuar, talvez eu perceba que essa palavra não faz a menor diferença na minha compreensão, ou naquilo que a questão está me pedindo. Talvez eu perceba que ela vai ser explicada ao longo do texto, e eu vou descobrir o que ela é depois. Ou então, talvez eu descubra, em algum momento, que eu preciso dela. E aí, se eu precisar dela, aí eu paro, analiso o contexto, porque eu também não consigo traduzir nada na hora da prova, né? Não posso abrir um dicionário, pegar alguma coisa, consultar nada. Então, vai ter que ir pelo contexto. Mas, a partir disso, se eu precisar dela, aí eu vou lá e volto e foco nessa palavra. Mas a mensagem não depende só de uma única palavra, tá, gente? Então, assim, muitas vezes você não vai precisar dela. Na verdade, em muitos casos mesmo. Até quando vocês estiverem lendo mesmo. Não necessariamente para a prova. Lendo porque vocês querem, ou lendo porque vocês estão precisando ler algum artigo, alguma coisa assim. Vocês vão ver que se vocês fizerem esse exercício, a leitura vai ser muito mais fluida. E às vezes vocês vão até fazer isso de forma despercebida. Mas é legal também, assim, se vocês estiverem com tempo e tal, vocês fazerem esse exercício e tal, e talvez anotar a palavra para depois você ir lá consultar. E aí, uma coisa que eu acho legal fazer é usar dicionário em inglês. Não pegar a tradução, sabe? Pega lá naquela aula dos vídeos curtos, eu mostro lá que tem o Cambridge Dictionary, que você digita a palavra e tem a opção dicionário. Aí ela vai mostrar para você um exemplo de uma frase com aquela palavra, vai mostrar qual que é a classe daquela palavra, vai mostrar o que ela significa, explicando. É como se você tivesse pegado um dicionário de português e aí ele explica que tal palavra e ele descreve a palavra, ele não traduz. E isso ajuda você a ampliar o vocabulário do inglês sem depender do português. Ok? Para a apresentação aqui. Gente, eu não sei por que está aparecendo essa tela assim. Eu até já parei de compartilhar. Mas vocês têm mais alguma pergunta, gente? Alguma dúvida? Alguma coisa que vocês queiram que a gente fale na próxima aula?
Eu não tenho mais dúvida, não. Mariana, você me dá só um segundinho que eu vou passar um recado para os alunos aqui, porque a professora Ivana, ela amanhã, ela não vai dar aula, porque ela fez uma cirurgia na boca que está sangrando um pouquinho. Então, ela pediu para eu poder substituir ela amanhã, e aí na quinta-feira, que seria a minha aula, ela vai dar o raciocínio analítico, a aula 3. Então, amanhã, quem for participar, eu espero que todos vocês participem, tá? Vocês vão entrar no lógico quantitativo na aula número 5, tá? Funções, ok? O material está lá, tudo direitinho, tá? Obrigado, Mariana, só isso. Beleza. Mas então, gente, então. na aula... Tá certinho. Na aula que vem, gente, a gente vai corrigir uma das provas antigas. Eu não lembro agora se a da próxima aula é a de... Eu não lembro qual da... É porque tem 2 provas antigas que eu coloquei lá, eu não lembro qual das 2 que é. Mas tá lá certinho, logo abaixo do link, tá? A gente vai corrigir essa prova. Eu vou mostrar para vocês como que eu costumo raciocinar para fazer as questões, como que eu costumo procurar as coisas no texto e dicas mesmo para a gente resolver, tá bom? E aí a gente vai resolver a prova inteira juntos. Se vocês tiverem dúvidas, vocês podem perguntar, podem mandar para a gente falar sobre na aula também. Durante a aula vocês podem ir perguntando. Eu aconselho que vocês façam a prova antes e confiram o gabarito para a gente fazer na hora da aula. E aí a lista extra de exercícios, né, que é uma lista aqui com questões, né, que não são da prova, são questões que eu fui fazendo mesmo, a gente corrige na última aula do curso. Tá bom? Tá ok. Mais alguma coisa, gente, que vocês queiram falar, que vocês queiram sugerir? Não, da minha parte, não. Eu vou ter que sair agora, Mariana. Muito obrigado pela excelente aula, viu? Boa noite, gente. Alunos e alunas, boa noite. Eu vou sair. Boa noite, pessoal. Até mais. Até amanhã. Tchau. Boa noite, até mais. Boa noite. Então, Boa gente. Obrigada, professora. Nada, gente. Obrigada a vocês. Tchau, tchau. Tchauzinho.